Bem-vindo ao GoTech. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o iOS 18 Beta 2. Sim, acabou de sair, a gente instalou para fazer o teste para vocês. Já tive algumas experiências bem interessantes, mas antes eu gostaria de me apresentar. Nós somos o GoTech, um canal de tecnologia que tem pelo objetivo facilitar o seu uso para você. Eu já vou de antemão pedir desculpas a vocês, eu estou um pouco afônico, que eu estou com uma gripe um pouquinho chata e atacou também um pouco minha voz. Mas vamos às alterações. O iOS 18 Beta 2 veio para o iPhone 14 Pro com 1.34 GB. É bem razoável o tamanho, levou mais ou menos aí uns 8 minutos para instalar e atualizar, e o aparelho não ficou tão quente quanto esperado. O primeiro ponto que eu senti que houve uma diferença foi aqui na nossa central de controle, que ela ficou muito mais fluida do que a versão anterior. Eu realmente senti uma diferença aqui de performance. Então, só para vocês darem uma olhada como está fluido, eu espero que a câmera consiga capturar, porque como a gente tem às vezes uma diferença de quadros por segundo, mas ficou bem melhor, ó. Consigo girar e avançar normalmente. Antes estava travando um pouquinho, agora está bem fluido. Quanto aos apps, também estou sentindo bem fluido, está até um pouco melhor do que o Beta 1, como era de se esperar. Então a gente vai notando as diferenças a cada beta que sai. Eu acredito que, por exemplo, a Beta 3 vai estar melhor. Necessariamente, isso não quer dizer que os bugs da Beta 1 são corrigidos na Beta 2. Às vezes eles corrigem um bug na Beta 1 e aparecem novos na Beta 2. Então, tudo é uma questão de uso. Então, já tem agora, no Beta 2, conforme prometido, chegou o SharePlay Screen Share. E o que é isso? É a possibilidade de eu autorizar um outro iPhone a ter acesso à minha tela, eu posso desenhar na tela e ele controlar o meu dispositivo. Isso é muito útil, por exemplo, quando você tem aquele familiar, está com a sua mãe, por exemplo, que não consegue fazer alguma coisa, você pede para ela compartilhar a tela do iPhone e você faz os ajustes necessários para a configuração que ela precisa fazer. É um recurso bem interessante e também chegou outro recurso que foi prometido, que eu não vou mostrar para vocês porque eu não atualizei o meu Mac ainda para a nova versão, porque o Mac é minha máquina de trabalho, que é a possibilidade de eu controlar o meu iPhone no Mac. Então, de todo modo, já são dois recursos que foram prometidos na WWDC e que agora chegam ao iPhone. Outra coisa que eles alteraram é o ícone da App Store, que antes, mesmo no modo escuro, ele ficava nesse tom. Eu vou alterar aqui para modo escuro para vocês darem uma olhada. Você vem aqui, editar, personalizar, coloca em modo escuro. Vocês podem perceber que alterou a cor dos ícones originais da Apple, música, Safari, e o App Store não estava alterando. Então, agora ó, o App Store está com o ícone preto na cor azul, e se eu voltar, ele vai voltar à cor normal. Vou colocar em claro, ele ficou azul, e ele leva um tempinho para mudar também os outros ícones. Olha, ele fica todo perdido como se estivesse fazendo. Eu acredito que vai acontecer isso enquanto for beta, e como eu tenho um iPhone cheio de aplicativos, ele vai acabar às vezes tendo esses problemas aqui, como eu mostrei para vocês. E esse daqui é um bug que surgiu agora, fazendo o teste para vocês. Olha só, era para ele voltar aos poucos, mas não está voltando. Só o da App Store voltou. Nem os senhas, que é o aplicativo novo, voltou. Então a gente, apresentando o vídeo, já encontrou um bug para vocês. Eu vou reiniciar ele para voltar, para a gente poder voltar com o nosso vídeo. Então, após reiniciar ele, os ícones voltaram ao normal. A gente já então testou e apresentou para vocês o primeiro bug do Beta 2. Tem um problema de quando você muda a cor dos ícones, ele acaba não voltando, fica como se estivesse instalando com o ícone perdido. Então, se você tem o Beta 2, você está correndo esse risco. E a solução, aqui a gente acabou de testar quente, é reiniciar o aparelho. O podcast agora vem com transcrição. A gente vai testar, porque antes estava funcionando apenas em português. Peguei um podcast nacional,
Estou rodando ele e vamos ver se vem a transcrição. Eu vou adiantar um pouco e continua sem a transcrição. Se eu ir para um podcast em inglês, eu não vou ter esse problema. Vou dar um exemplo para vocês. Então agora eu peguei um podcast em inglês. Vocês podem perceber que a transcrição está funcionando bem conforme ele vai falando, vai oferecendo a legenda, mas para português ainda não está funcionando. Eu vou fechar esse aplicativo. Quanto à parte de inteligência artificial, como vocês podem ver aqui no e-mail, eu não tenho absolutamente nada ainda de inteligência artificial. Eu não tenho a parte de resumo, eu não tenho absolutamente nada. Então, nenhum recurso de inteligência artificial foi introduzido aqui no Beta 2 ainda. E, por falar em inteligência artificial, a gente tem aí um outro problema, que é o seguinte. A Apple já avisou que neste ano não vai chegar nada da parte da Apple Intelligence, a parte de IA da Apple, para o mercado europeu. E eu acredito que essa restrição também vai ser afetada para a América do Sul. Se eles não vão liberar na Europa, muito provavelmente também não vão liberar aqui, e a gente não vai ter os recursos de IA, muito provavelmente no lançamento dos novos iPhones. O que é uma grande pena e que vai abrir o mercado aí para a Samsung rodar o seu serviço de IA do Galaxy à vontade. Esse é um ponto importante para você observar também quando você pensar em trocar um aparelho. A parte de fotos também, de edição de fotos, ainda também não consta a parte de inteligência artificial. Eu cliquei aqui em editar, ele está baixando a foto, que eu tirei essa foto com o meu iPhone de uso, que é um 15 Pro, e aí vocês podem perceber que eu não tenho aquela parte de remover uma borracha mágica, remover conteúdo. O que eu consigo fazer por inteligência artificial é só, por exemplo, destacar um item especificamente. E isso eu consigo, mas isso daí a gente tem desde o iOS 17. Então, nenhum recurso também de inteligência veio para a parte de fotos. Quanto ao desempenho, a gente vai rodar aqui o Geekbench. Vamos rodar a primeira parte de CPU para ver como é que está o desempenho do iOS 18 Beta 2. Terminado o teste de Geekbench, a gente conseguiu 2.531 pontos em single core e 6.412 em multicore. E também eu queria aproveitar para falar com vocês do nosso programa de membros, que agora a gente criou, e os membros eles têm uma prioridade nas respostas. Então, se você tiver dúvida de iPhone, tiver dúvida de fazer Apple Care, você pode ir lá cadastrar no programa de membros, que aí você tem a certeza que a gente vai responder para vocês em até 12 horas. Isso é bem legal, ajuda o canal, o valor é muito barato, a gente coloca R$3 por mês, é algo bem significativo, é um valor irrisório, mas que a gente sabe que vocês vão estar apoiando o nosso trabalho. Então, se tiver interesse, coloca lá, seja membro, e também, se vocês puderem inscrever no canal, também vai ajudar bastante. Então a gente teve, voltando, 2.531 de single core, 6.412 em multicore. Vamos comparar aqui com o nosso histórico nos testes de CPU, e vocês podem perceber, a última vez que a gente fez um teste aqui foi em fevereiro, no iOS 17.4, e aí vocês podem perceber que ele perdeu 100 pontos no single core e perdeu 400 pontos no multicore. E isso dá aproximadamente, no single core, uma perda de 5% no single core e já no multicore, aproximadamente em torno de 6, 7%. É uma perda significativa, mas faz parte também, a gente não tem como saber se no iOS 18, na versão final, vai ser essa perda de performance. Quanto ao desempenho, eu não tenho muito como passar para vocês, porque a atualização acabou de sair, eu vou utilizar durante um período, e aí eu passo minha experiência para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, peço que se inscrevam no canal e até a próxima!